Deus, pois vemos aqui que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Vamos falar da verdade. Anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, mas dá o seu fruto na estação própria. Para recebermos essas virtudes da promessa, aleluia, Jesus, é preciso e um dever, e devemos meditar na lei do Senhor, aleluia, Jesus, ter o prazer na sua palavra, no conhecimento eterno, aleluia, Jesus. E uma das investidas de Satanás nos últimos dias é fazer com os mistérios das sagradas letras, os mistérios mais profundo, aleluia, Jesus. E uma das maiores minhas próprias leis. Alguma vez você leu essa carta? Não, nunca li. Pois bem, aleluia, Jesus, você tem desprezado, aleluia, os meus sentimentos. Quando você deixa de ler a Bíblia, você despreza o sentimento de Deus. Quando o crente deixa de se aprofundar nas sagradas escrituras, aleluia, ele esquece o sentimento do Altíssimo, ele despreza os conselhos do Altíssimo, e todo aquele que despreza os conselhos de Deus, aleluia, ele se torna inimigo da bondade, inimigo da misericórdia. E eu te faço uma pergunta hoje, na exortação dessa palavra: quem se tornou inimigo de Deus e ficou de pé? Quem se tornou inimigo de Deus e ficou de pé? Porventura Deus perdeu alguma batalha, alguma guerra alguma vez? Porventura o Senhor, aleluia, enviou a sua palavra e deixaria ela vazia, ou não velaria pelo bem dela para que se cumprisse? Quantas Bíblias nesse momento estão numa escrivania, dentro de um armário sujo, rasgada, quase, aleluia, Jesus, o Nazareno, sem a lembrança do Gênesis, ou sem a lembrança do Apocalipse, não se lembram mais dos evangelhos escritos pelos apóstolos, por Mateus, por Lucas, por Marcos. Não se sabem mais os sentidos das sagradas letras. Se perdeu, aleluia, no meio dos caminhos os provérbios, se perdeu as leis, os mandamentos, se perdeu as doutrinas. E quantas casas estão perdidas por não saber o rumo, o farol que é a lâmpada do evangelho, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, o farol que nos ilumina no meio das trevas da incisão que é esse mundo. Mas hoje, nessa mensagem, da mentira. Pois bem, eu te convido a ler a carta que Deus escreveu para você, os mandamentos do evangelho, as sagradas escrituras que tratam o singelo caminhar de Cristo, o andar, aleluia, Jesus, da sua palavra, da libertação por amor da sua bondade e misericórdia. Eu te convido hoje a ser participante de uma glória imutável, a glória de poder andar com Deus, caminhar com Deus, viver com Deus. Como é que Enoque, num tempo de lei, muito antes da própria lei, conseguiu andar com Deus, observando os mandamentos? Por certo, Enoque, ele lembrava do caminhar de Noé com Deus. Por certo, Enoque, ele lembrava junto de seus filhos, aleluia, Jesus. E quantas das vezes Deus passava no jardim e conversava com Adão e Eva. Existe um mandamento que Deus fez, promessa na cabeça de Abraão,
condição, aleluia, de Deus abençoar Abraão e sua casa, mas lembre da promessa que ele fez para Abraão: se hoje fizeres notórios a minha lei, aleluia, vossos filhos, vossas casas, todas essas promessas, todas essas bênçãos, bendito tu serás no campo, bendito tu serás ao entrar, bendito tu serás ao sair, bendito serás a tua amassadeira, bendito serás, aleluia, Jesus, os seus filhos, bendito serás a tua herança. Mas se deixares a minha lei, se não propagares a minha lei aos seus filhos, a sua herança serás maldito, maldito serás ao entrar e maldito serás ao saíres. A palavra, ela, ao mesmo tempo que ela nos abençoa, ela também nos amaldiçoa. É por isso que, aleluia, Jesus, Paulo falou que é uma espada de dois gumes, que fere até divisão da alma, é uma espada que corta dos dois lados, aleluia, tanto para o bem como para o mal, tanto para a benção como para a maldição. Benção aqueles que a observam, benção aqueles que andam por ela, benção aqueles que a praticam. Logo, observem bem, que andarem em espírito, em verdade, exige a adoração a Deus, existe a consagração a Deus, existe o permanecer na fé e ao mesmo tempo a observância dos mandamentos da lei, dos mandamentos da palavra. Quantos lugares que já não pregam mais, aleluia, que já não pregam mais a verdadeira doutrina. Quantas pregações hereges, desviando o povo da verdade, da finalidade que é o céu. Não se pregam mais o céu, não se pregam mais a salvação, não se pregam mais a vida eterna, não se pregam mais que Cristo vai voltar, que ainda há tempo, aleluia, de se despertar para a realidade. Não se pregam mais, aleluia, que esse céu está reservado como um tesouro para a ira de Deus. Esqueceram-se o clamor da trombeta, se esqueceram de fazer os barulhos da verdade, se esqueceram de anunciar as primícias de Cristo. Parece que os bons exemplos ficaram no passado, as gerações mudaram, os tempos mudaram, as culturas mudaram e vemos a cada dia que se passa o amor de muitos se esfriando, perdendo-se, aleluia, Jesus, a primícia de adorar a Deus em espírito, em verdade, se preocupando com templos luxuosos, se preocupando com gastos milionários, aleluia, para um conforto e bem-estar material. Quando o Senhor Jesus falou com a mulher samaritana, ele falou para ela, aleluia, Jesus, em meio às guerras dos judeus e os samaritanos, aonde seria o verdadeiro lugar da adoração? Os samaritanos diziam que o verdadeiro lugar da adoração seria junto ao poço de Jacó, e os judeus, aleluia, por seus direitos, confessava que o verdadeiro lugar de adoração seria em Jerusalém. Mas naquele momento, quando Cristo Jesus chegou, o Senhor Jesus anunciou para aquela mulher: mulher, vai chegar o tempo e a hora que os verdadeiros adoradores não vão adorar nem no templo e nem junto ao poço de Jacó, em nenhum lugar material, mas em espírito, em verdade, aonde tiver um coração voltado e atento para a palavra da verdade, para os mandamentos, para as primícias da lei, das sagradas escrituras, onde tiver um coração aberto para observando os mandamentos. Esses são os verdadeiros adoradores, que não adoram nos templos luxuosos, não adoram dentro de uma igreja criada por mão de homem, mas adoram em espírito, em verdade. Quantos lugares construídos por mão de homens luxuosos e já não se pregam mais a verdade. O Espírito Santo já não consegue mais manifestar como manifestava antigamente. Omitem a verdade e se preocupam com o ouro e a prata. Ao mesmo tempo, o pobre chora, a criança lamenta pelo pão que não tem na mesa. Aleluia, Jesus. E muitas famílias que são presos nas garras do pecado, quando o Evangelho ele veio para salvar, o Evangelho ele veio para libertar. O Evangelho não está preso com ouro, aleluia, com a prata. O Evangelho não está preso com ideologias. O Evangelho não está preso com culturas. O Evangelho
evangelho não está preso com homens, com formas de o adorar jamais. O evangelho está preso com os verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador, então as primícias do Espírito tem que estar na tua cabeça. Aleluia, Jesus, as virtudes, a obediência da palavra, o resplendor. Me mostre no teu andar, me mostre no teu falar. Paulo era um verdadeiro adorador, de um ponto que qualquer palavra que ele falava, ele expressava Jesus Cristo. O seu falar era Jesus, o seu andar era Jesus, o seu caminhar era Jesus, a sua oração era Jesus. Ora, olha o que Deus dá de pregar. A palavra é um vulcão flamejante, é um fogo que não se apaga. Eu não estou falando de um fogo material, mas um fogo espiritual que jamais você consegue apagar. Observe Deus em 1 de Gênesis, antes de existir o princípio. Enxergue Colossenses, quando Paulo fala que Jesus Cristo, ele é o primitivo, aleluia, de toda a criação. Antes de existir o céu, ele era o verbo. Antes de existir todas as coisas, ele já era o princípio da verdade, aleluia, Jesus, o princípio da sabedoria, o professor e a guia dos fiéis. Ele estava com Deus. Vamos procurar Deus em Gênesis. Quantos não observam mais os fundamentos, as primícias da verdade? Mas se nós observar, eu vou pregar agora essa palavra para confrontar os hereges, aleluia, aqueles que confrontam a verdade, que falam que o livro da palavra não é a palavra verdadeira, mas a palavra verdadeira é o que sai das suas bocas. Aleluia, Jesus, eu te faço uma pergunta: quantos anos você pregador tem? Aleluia, quantos anos que você prega? Eu prego 30, eu prego 20, você prega 40 anos, você prega 50 anos, você fala que o que sai da tua boca é a palavra da verdade. Pode até ser, se você pregar as sagradas escrituras na sua totalidade, mas eu te faço um confronto aqui pelo Espírito, que essa palavra aqui, ela é muito mais antes de você. Antes de você nascer, essa palavra já pregava na boca dos santos profetas. Antes da sua herança, antes da sua família, antes da sua existência, antes ainda de existir a palavra religião, essa palavra pregava na boca de Noé. Essa palavra ela pregava, aleluia, na boca de Enoque. Essa palavra pregava, aleluia, na boca de Abraão. Essa palavra pregava, aleluia, na boca de Moisés. Essa palavra pregava na boca de Sansão. Essa palavra pregava na boca de Josué. Essa palavra ela pregava na boca de Davi, o maior salmista. Aleluia, pouco profetizou, mas foi aquele que mais compôs em salmo. Essa palavra pregava, aleluia, Jesus o Nazareno, na boca de Isaías. Essa palavra pregava na boca de Jeremias. Essa palavra pregava, aleluia, Jesus, essa palavra viva nos rolos, nas verdades, a um ponto que a palavra era enviada, os reis rasgavam, jogava no fogo, a palavra voltava a ser enviada. A palavra sempre falou na boca de Daniel. A palavra sempre falou, essa palavra que o homem herege fala e não é a palavra de Deus, ela sempre falou há anos e ela vem falando, aleluia, Jesus, ainda que passe o céu e a terra, ainda que os tempos mudem, essa palavra continua falando, essa palavra sempre vai falar. Glória a Jesus o Nazareno, não tem como parar ela. Entendesse o que é adorar em espírito, em verdade, o que é caminhar na verdade, andar por ela, viver por ela. Calamaia, Jesus o Nazareno, sentir ela. É uma palavra viva, é uma palavra diferente de todas as palavras do homem, de todos os conselhos do homem. E hoje muitos a desprezam. A palavra da doutrina que nos guia rumo à santidade. Não tem como alcançarmos o caminho do céu. Não tem como o homem alcançar o caminho da verdade sem caminhar pelos trilhos da palavra. A palavra, ela ensina o homem a ser humilde. A palavra, ela ensina o homem a ser amigo de Deus. A palavra, ela ensina o homem a ser verdadeiro.
A palavra ela é apta para corrigir, para redarguir. A palavra ela é apta para instruir em justiça. A palavra ela é apta para guiar em verdade. A palavra ela é apta, glória a Jesus o Nazareno, para doutrinar uma casa. A palavra ela é apta para levantar o abatido. A palavra ela é apta para expulsar os demônios. A palavra ela é apta para fazer uma nova vocação. A palavra ela é apta, aleluia, para te preparar para a boa missão, para toda boa obra, instruindo em verdade. Veja, os apóstolos eram instruídos pela palavra. Quando eu estou falando palavra, eu não falo o que sai da boca do homem, mas eu falo o que sai das sagradas escrituras, dessas sagradas letras, e homem nenhum conseguiu apagar. Você já ouviu falar da história da Bíblia? O tanto que homens sofreram, aleluia, Jesus, para chegar até nós. Quantos que perderam as suas vidas por amor a essa palavra, e hoje o adversário confronta tanto, tentando tirar, já tirou da casa de muitos crentes, mas hoje essa palavra é para te despertar sobre o viver um verdadeiro adorador em espírito, em verdade. Hoje a pregação da exortação dessa palavra, o tema e a mensagem, aleluia, que veio da parte de Deus, é para te puxar de novo na linha e nos trilhos da verdade, para que o seu trem não saia dos trilhos do caminho do céu, pelo contrário, andando por Gênesis, andando por Apocalipse, aleluia, examinando as escrituras, aleluia, Jesus, tu deixarás de errar, tu deixarás de tropeçar, tu andarás na santidade, tu aprenderás o que é o amar a Deus, o que é ser amigo de Deus, o que é andar com Deus. A palavra da verdade, essa palavra, ela ensina, aleluia, Jesus o Nazareno, o prazer de ser santo, de viver uma vida sã, de viver uma vida cristã. Uma vida cristã que te dá a liberdade de Jesus Cristo operar na sua casa, por meio de suas obras, por meio do seu falar, por meio da humildade, por meio dos frutos do Espírito. Muitos estão perdendo por perder a rota das letras sagradas. Muitos estão perdendo o rumo da vida cristã. Muitos estão perdendo o rumo do caminho da santidade. Aleluia. Eu termino esta exortação. Hoje, essa exortação é rápido. Uma exortação resumido para falar dos verdadeiros adoradores que adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Então entenda que o adorar não está nos templos luxuosos. Entenda que o verdadeiro adorar a Deus não está na mesa do banquete. O verdadeiro adorar a Deus não está nos melhores lugares do mundo, ou aqui ou acolá. O verdadeiro adorar a Deus está em o adorar em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e para adorar a Deus é preciso que vivemos em espírito, exercendo os frutos do espírito que a palavra nos ensina, os frutos da fé, os frutos da caridade, os frutos da longanimidade, os frutos da paciência, os frutos da verdade, e ao mesmo tempo examinando, observando, esquadrinhando, aleluia, procurando entender o que as sagradas letras nos dizem, o que a verdadeira palavra, a Bíblia Sagrada nos ensina. Fazendo assim, estaremos em espírito e em verdade, e esse fogo ninguém conseguirá
apagar. Esse fogo, ele não depende de homem para estar aceso jamais. O fogo da verdade, quando ele se abre, ele abre, aleluia, Jesus, a qualquer momento. Ele nunca se apagou. Ele sustenta o mundo. A palavra de Deus, ela sustenta o mundo de pé, sustenta todas as coisas de pé. A natureza está de pé pela palavra, aleluia, Jesus. Todas as coisas estão de pé pela palavra. Tudo se fez por ela, tudo subsiste por ela, e sem ela nada do que foi feito, aleluia, seria feito. É por isso que João, ele veio trazendo, aleluia, Jesus o Nazareno, que Cristo Jesus, ele é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Alá, soiando louvor tossai. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo está aqui, aberto diante de vós. Guardem esta palavra nos vossos corações. Não deixe de viver no Espírito, não deixe de viver em verdade. Um abraço, saudações em Cristo Jesus.